pessoal do nono ano, bem-vindo à nossa nova aula de arte. Nessa aula agora, a gente vai discutir um pouco sobre dança contemporânea. Lembrando que nas aulas anteriores a gente estava falando com muita seriedade sobre a história, evolução e etapas que tiveram o balé. Essa dança contemporânea, a gente vai perceber que tem semelhanças e diferenças em relação ao balé clássico que a gente viu se originando ali à luz de um ideal de dança europeu. Então, dentro do que a gente caracteriza dança contemporânea, a gente vai ver o seu surgimento a partir do século XX, então um tanto quanto recente se a gente comparar outros movimentos de dança, e diz respeito a um ideário de mundo ocidental. Esse ideário de mundo ocidental é um ideário de conflito, é um ideário de relação econômica muito forte, onde são evidenciados questões sociais, e a gente também já mencionou um pouco isso, como a questão do balé de uma companhia muito famosa que comentamos na aula anterior. Quem não lembra, volta na aula que eu falei muito sobre ela. Então, esse retrato do mundo ocidental é um retrato que se difere muito da relação mundo Oriente e Ocidente. Enquanto o mundo Oriente buscava suas raízes em outros movimentos, o mundo ocidental buscou suas raízes a partir do século XX na dança, em relação a uma crítica de Estado, a uma crítica do movimento de acumulação do capital. Então a gente tem aqui, na dança contemporânea, um estado de crítica. Então a gente percebe um estado de crítica em relação a isso. Além do estado de crítica, a gente percebe outro estado, que é o estado de valorização da cultura popular. Então a gente tem esses dois estados como sendo fundamentais no que diz respeito à dança contemporânea. Além disso, esse tipo de dança, ele tem uma estrutura semelhante, embora semelhante com o balé, ele também tem uma diferença muito básica. O balé busca como algo extremamente primordial a estética. Então, quando eu falo de estética, eu estou falando dos passos bem ensaiados, eu estou falando da sincronia dos movimentos, eu estou falando da coreografia já pré-estabelecida, e dentro da dança contemporânea, esse lado estético não é levado com tanta seriedade, e isso se difere muito do balé clássico. Então, como isso se aplica na prática, professor? Na prática, a gente está falando que na dança contemporânea, as coreografias, elas nem sempre são importantes. A gente pode levar em consideração a improvisação aqui nesse tipo de dança, coisa que no balé não é algo muito comum. Além disso, a gente não tem uma cultura única, a gente tem uma cultura aqui que mescla alguns elementos, como por exemplo do jazz, do hip hop e do próprio balé, e também a valorização dos passos individuais. No balé a gente percebe que existe mais um jogo cênico que interage um personagem com outro, enquanto na dança contemporânea isso não necessariamente vai acontecer. A gente pode ver, por exemplo, monólogos de dança, uma pessoa dançando, uma dupla, ou pode ser uma companhia também. Então, como eu falei para vocês, também não existem, como no balé, passos e estruturas já pré-definidas. Então, logo isso deixa a gente pensar que a improvisação é um marco extremamente fundamental na dança contemporânea. Como atividade, eu selecionei para que vocês pesquisem algumas companhias de dança contemporânea na atualidade, que funcionam ainda na atualidade aqui no Brasil. E aí vocês vão pesquisar e embaixo do nome dela vocês vão colocar algumas características que assemelham ao balé clássico e algumas características que são diferentes do que a gente entende por balé clássico. Então, nesse bloco de atividades, a gente vai fazer essa comunicação entre dança contemporânea e o balé, tá certo? No mais é isso, pessoal do nono ano. A gente se encontra na próxima aula. Espero que vocês se cuidem. Abraço!